Boa noite, pessoal. Mais uma vez estamos aqui no canal Não Assista à Noite e o relato de hoje é contado pelo meu amigo Marlon. O Marlon tem um canal Marlon Maromba. Eu vou deixar o link aí nas descrições e no card aqui no cantinho, pessoal, para você conferir o trabalho do Marlon. E ele tem uma história muito assustadora. Quando ele ouviu o relato do telefone poltergeist, aquele do Júnior, onde o telefone desapareceu dentro da casa e toca até hoje, mas ninguém sabe onde está, ele lembrou de um relato que ele passou por um celular também e ele decidiu me enviar para compartilhar a história dele com a gente. Fiquem com o relato do Marlon. Na verdade não é uma história, e sim um relato, porque de fato aconteceu, tá? E não foi só uma vez, aconteceram 2 vezes. E foi muito forte esses 2 ocorridos, né? O primeiro ocorrido foi alguns anos atrás, não me recordo, acho que em 2015 ou 2016. Eu estava voltando da academia. Era coisa de umas 10 ou 11 horas da noite. E eu estava caminhando, voltando, já tinha treinado e estava voltando da academia. E eu senti uma saudade muito forte de uma namorada que eu tinha. Na verdade foi a primeira namorada que eu tive. Eu senti uma saudade muito forte dela. E eu rapidamente peguei o meu telefone e liguei para ela. E eu, assim, tomado pela saudade, né, que me deu, assim, depois do treinamento, eu tava com uma energia, assim, muito aflorada no momento, porque na época eu estava, assim, numa fase muito boa, treinando muito forte e tal, né, então eu tava com a minha energia muito em alta. Então eu peguei meu telefone e liguei para ela, e eu falei com ela. Eu lembro que eu peguei o telefone, eu disquei, liguei rápido e coloquei no telefone. E aí eu só escutei ela falando alô. Quando ela falou alô, eu comecei a falar com muito... Assim, com muita força, sabe? Com um sentimento muito forte que eu tava falando com ela. Eu comecei a falar que eu tava com saudade e tal, não sei o quê. Eu sei que eu liguei, quando eu escutei o alô dela, eu comecei a falar. Daqui a pouco eu escutei uma espécie de grunhido. Assim, sabe? Era uma coisa que não parecia um animal, parecia um espírito, sabe? Era uma coisa assim muito forte. Quando eu dei um tempo assim, eu prestei atenção, que eu caí em si. E aí eu olhei o lugar que eu tava numa encruzilhada aqui perto da onde eu moro, que é um local muito pesado. Ele tem muita oferenda, muita coisa de espiritual ali, né? E eu tava passando por ali. E assim, eu não sou um cara que tenho medo disso, sabe? Eu não tenho espaço, eu não dou muito espaço para meus pensamentos, sabe? É uma coisa que tipo assim, é externo, não é interno, sabe? Então eu sempre passei por aquele local sem prestar muita atenção no que tinha por ali, sabe? Mas quando eu me dei por mim, eu estava nesse lugar e e essa voz, ela estava aumentando, sabe? Era um som, parecia um grunhido, tipo, assim, vou simular aqui mais ou menos como é que era, tipo... Tipo, sabe, uma coisa assim, e meio estourado por conta do telefone. Parecia que tava dando meio que uma interferência no sinal, mas assim, não tava forte, mas tava engrossando mais, sabe, o som. E quando eu percebi o lugar que eu tava e eu percebi o som que tava saindo,
eu senti um calafrio na espinha e afastei o telefone assim, eu coloquei ele longe, sabe? E começou a aumentar muito. Eu não tinha colocado no alto-falante e parecia que estava no alto-falante. E eu senti um arrepio assim na parte do peito e da espinha, muito forte. Meus olhos assim, ficou lacrimejando e tal. Eu olhei pro lado, olhei pro outro assim, e fiquei assim bem nervoso mesmo. E aquela voz ficou ali intensamente fazendo aquele som. E aí eu fiquei um tempo assim, sabe, tentando raciocinar o que estava acontecendo. Aí eu peguei o telefone e desliguei a ligação, porque ainda estava em ligação. E aí depois eu tentei ligar e eu não consegui ligar para ela até eu chegar em casa. Aí quando eu cheguei em casa eu liguei para ela e eu consegui falar com ela e ela falou que não me ouviu falar com ela. Tipo, como se não tivesse falado nada, sabe? Tipo, eu falei alô, ela me respondeu e eu comecei a falar. Quando eu parei para prestar atenção, tava esse barulho e tipo, uma coisa muito terrível, e foi claramente uma situação espiritual, sabe? Foi uma questão muito espiritual na minha visão e foi muito marcante, muito marcante. Essa foi a primeira situação. A segunda, ela ocorreu, se eu não me engano, foi o início desse ano ou no final do ano passado. Eu lembro que foi, eu estava indo em direção ao mercado e eu estava morando, né, com uma outra mulher, né? Já estava praticamente casado. E eu lembro que eu falei para ela que iria no mercado, né? E só que estava caindo à tarde, pra noite. Então ela falou, pô, tu vai agora e tal. E tipo, para mim chegar até o mercado, eu tinha que passar por um caminho de mato, que tinha umas ruas. Tipo, era como se fossem uns quarteirões. Só tinha as ruas formando um quarteirão, só que não tinha casa, não tinha nada. O que tinha no lugar de casa era apenas mato, e o mato estava muito alto. E aí eu estava caminhando por ali e do nada me deu uma sensação de ligar para um irmão meu que estava numa situação difícil, tipo, passando por uns problemas. Eu senti uma sensação muito forte de poder ligar para ele e conversar com ele, assim, sabe, com um sentimento, sabe, de poder ajudar, de poder contribuir e tal, e me colocando junto ali com ele, de tipo, eu tô junto contigo enfrentando essa situação e tal, né? Eu estava com esse sentimento e eu liguei para ele, cara. E foi a mesma coisa, eu liguei pra ele, eu falei alô, ele falou alô e eu comecei a conversar, comecei a expor o que eu tava sentindo, sabe? E aí eu comecei a falar algumas coisas assim, até a nível espiritual, sabe? A questão de Deus, né? Que Deus está sempre conosco e falando algumas coisas que estava no meu coração, né? A respeito da escritura, que tinha me vindo assim para falar com ele, e eu comecei a falar, né? E eu tava falando, eu comecei a falar com uma empolgação e eu não prestei atenção. Eu não prestei muita atenção no que estava vindo, né, de som. Eu tava prestando atenção no que eu estava emitindo. E quando eu dei por mim, foi a mesma coisa. Eu escutei um barulho, parecia um monstro, um demônio, eu não sei o que era muito parecido com o som que eu fiz na primeira situação. E tipo, eu ouvi de novo e eu lembrei disso, sabe? Eu fiquei altamente assim, assustado, porque eu tava no meio do mato, já tava escuro, sabe? E eu senti uma sensação de que estava sendo observado. Eu senti uma sensação que tinha alguém me observando. E aí eu afastei o telefone assim do ouvido. E o ruído tava altíssimo, assim,
sabe? E na hora me remeteu aquele primeiro dia e eu fiquei muito assustado, muito assustado. E aí eu fui e desliguei o telefone, né? E aí eu tentei ligar pro meu irmão, não consegui. Eu só fui conseguir ligar muito tempo depois. E nós conversamos e ele falou que praticamente eu estava falando e do nada ficou mudo. E aí ele não ouviu mais nada do que eu estava falando. Entende? E aí é como se ele não tivesse ouvindo nada e é como se eu tivesse ouvindo tipo um demônio. E tava um barulho muito alto. Muito alto. E a sensação de que eu estava sendo observado estava muito forte. E um detalhe que esse local, né? Esse local ele é um pouquinho mais longe de onde eu moro hoje, mas esse local ele é cheio de encruzilhadas e é cheio de aqueles artefatos, né? Questão espiritual e tal, de oferenda. Tem muita coisa, muito artigo assim, e ali é um lugar onde tem muito a galera despeja lixo, né? Porque é mato e tal. Então, assim, era um lugar bem carregado, né? Ainda é um lugar bem carregado, né? Mas esses dois momentos para mim foram dois momentos assim muito marcantes, sabe?